Nessa matéria que vamos apresentar agora, você aprende com a doutora Alexandra, que entrevista o doutor Elias Cassis, como se prevenir do câncer bucal. Acompanhe. Olá, Malu. Estou aqui novamente e hoje com um assunto um pouco delicado. É o câncer bucal. Do meu lado, meu amigo, Dr. Elias Cassis. Para quem não sabe, ele também é patologista. Bom, Dr. Elias, bate um papo aí com a gente, explica um pouco as causas do câncer, o autodiagnóstico que a gente estava batendo papo agora mesmo. O que você tem para me dizer sobre o câncer bucal? Alexandre, o câncer bucal é o segundo câncer mais fácil de ser tratável, porque ele é o segundo câncer mais fácil de ser diagnosticado. O primeiro é de pele, que é fácil todo mundo observar alguma alteração na pele. O segundo é da boca, que é o único órgão interno que nós mostramos, nós exibimos. Então é fácil observar algumas alterações. O câncer de boca, ele assume mais ou menos em torno de 24% do total dos cânceres, que começam na boca e podem se espalhar pelo organismo. Agora, quando nós vamos para a boca, a vascularização, a quantidade de sangue é enorme. Então, qualquer lesão que apareça na boca, ela rapidamente pode Ela evolui muito rápido, ela pode se espalhar rapidamente. Então, o que a gente orienta a população é fazer sempre um trabalho preventivo. Manchas de colorações que não pertencem à boca, tipo brancas demais, esponjosa ou enegrecida, de qualquer natureza, que perdure mais de uma semana, tem que ser diagnosticada. Porque nessa fase ainda é possível nós termos um começo de um câncer que ele não tenha ganho ainda a camada subjacente e que poderia propiciar digamos, se espalhar pelo organismo, como a gente chama, dar metástases ou fazer tumores à distância. Não é? Existe uma variedade enorme de tipos de câncer bucal. Alguns deles, muitas vezes, são atribuídos ao cigarro, ao charuto, ao cachimbo, a produtos químicos de várias naturezas, inclusive drogas. Não é? Nem sempre um produto isoladamente induz a formação do câncer. E a questão das próteses, que é uma pergunta muito comum, assim, traumas de prótese? Prótese. Veja bem, o grande segredo de não se ter um câncer bucal, primeiro, é observar se a família tem tradição, né? Porque a hereditariedade já induz alguma facilidade, ela é um fator a mais predisponente ao aparecimento da lesão. Todo tipo de trauma de baixa intensidade, aquele trauma suave, esse é o trauma nocivo e perigoso. Porque o trauma de alta intensidade, a pessoa se protege, porque ele machuca, dói. E ele vai procurar ajuda. E ele vai procurar ajuda, ele é uma ponta de dente, é uma prótese machucando, é o uso excessivo de produtos na boca, às vezes até de objetos, as pessoas têm mania de se traumatizar. Mordiscar. Existe um tipo de câncer que é propiciado por fumantes de cachimbo, por causa da temperatura local. Então, o dia que nós conseguirmos dominar o crescimento, nós é capaz de usarmos a célula cancerosa a nosso favor, em nosso benefício, muito. Até na produção de órgãos e tecidos. Mas isso pode ser utópico ainda. Mas é interessante até usar uma brincadeira, dizer que o câncer é uma célula inteligente demais, a tal ponto que ela chega a ser burra. Porque ela adquire movimentos próprios, olha que loucura. Uma célula do teu organismo, ela adquire o raciocínio de se locomover sozinha. E ela tem afinidades, ela ganha corrente circulatória e ela passa a ter quase que uma vida própria. Uma única célula capaz de se instalar num órgão à distância e produzir um tumor chamado metástase. O nosso organismo, nosso sistema imunológico, ele é atento para isso. Então ele está sempre vigilante, encontrando essas células e fagocitando e matando essas células. Por isso que é muito comum o indivíduo em estado de estresse, o indivíduo em estado de depressão, pós-separação, pós-falência, entra num estado de depressão tão profundo, por isso que a gente fala que a depressão mata mais, e hoje é o mal do século, porque a tua imunidade vai no chão. E muitas vezes você acaba não se protegendo. O teu organismo fica deficiente na vigília em relação à produção dessas células de qualquer natureza, digamos uma célula com alguma modificação genética importante. E aí é que acontece, o indivíduo tem um trauma de qualquer natureza, é muito comum você ver ele desenvolver um tumor. Olha, ficamos sabendo que um
fulano de tal, um rei separou, o rei morreu, e há sempre alguma coisa associada. Não necessariamente, mas é um conjunto de coisas. Então é o fator genético, é o fator predisponente. Existem duas situações assim. Uma chamada inicialização. Então o indivíduo começa a fumar. Ele inicializou o tumor. Ele começou a modificar o seu trato respiratório. Quando ele para de fumar, ele recupera. Esse trato respiratório volta a se integrar com os cílios, o tecido volta à sua normalidade. Dali um pouco, ele volta a fumar. Aí ele está começando a promover. Então, é pior o indivíduo ficar largando e voltando, largando e fumando, do que ter essa continuidade. Não sabia disso, eu achei muito interessante. É muito importante isso. E quando a gente começa a aprender patologia e semiologia, a gente começa a se olhar no espelho, é muito engraçado. A gente começa a analisar, nossa, mas será que isso é normal? Será que isso é certo, né? E eu tenho umas lesões na minha língua. E eu senti, assim, uma queimação, e eu falava, olha, será que isso é normal? E a professora de semiologia, muito assim, curiosamente, falou assim, vamos investigar isso. Mas ela sabia que era uma glossite migratória. Mas fizemos uma biópsia, fiz na minha boca, sofri um pouquinho porque tirou um pedacinho e foi diagnosticado que era língua geográfica, glossite migratória benigna. Mas é muito interessante que se está com dúvida, tem que vir procurar ajuda. E eu, como estudante na época, fiquei muito curiosa e fiquei muito intrigada, queria saber se aquilo era normal ou não. Então é muito engraçado a gente perceber que a gente tem algumas alterações na boca e que nem sempre são problemas, né? Olha que coisa curiosa. Nós temos lesões bucais que se manifestam no corpo. Por exemplo, nós temos, em se tratando de câncer, para citar apenas uma, nós temos lesões bucais que a metástase é na mama e no útero. E o inverso é verdadeiro. Nós temos lesões sistêmicas de origem geral e que manifestam na boca. Isso acaba originando uma coisa chamada infecção focal, ou foco de infecção. Eu tenho um foco de infecção e ele produz uma infecção focal no joelho. É onde origina a odontologia esportiva. Um atleta perde o rendimento absurdamente porque ele tem uma infecção dentária. Ele pode imaginar. Agora imagina você, os romanos já diagnosticavam isso. Os romanos, eles diziam duas frases célebres que são guardadas até hoje. Primeiro, que o homem abre sua cova com a própria boca. Não é uma coisa interessante. E a segunda é que a língua é o termômetro do corpo. Ou seja, era muito comum o indivíduo, até bem pouco tempo, você vê filmes, que a pessoa vai ao médico, a primeira coisa que ele fala, põe a língua para fora. Que a língua, ela tem manifestações sistêmicas muito visíveis. No diabetes, na leucemia, nas alterações de avitaminose, na pré-menopausa, quando a mulher decresce substancialmente os hormônios, principalmente estrogênios, ela passa a desenvolver uma síndrome, ou ela pode desenvolver uma síndrome, chamada síndrome de Sjögren, e produz uma secura bucal intensa. E essa secura bucal leva a um trauma bucal, podendo aparecer mais lesões ulceradas e que induzem até o câncer. A saliva é um grande lubrificante bucal. A saliva é um protetor bucal. E todos os anexos da boca eles estão preparados a resistir o trauma, porque elas estão todo dia descamando. Descamam com a alimentação, com a escovação. Por isso que tem que se tomar cuidado com o que a gente estava comentando em relação da prevenção do sexo oral. E existem alguns vírus, principalmente na mulher, em virtude do sexo oral, que são retrovírus, o papilomavírus, e esses vírus, eles podem levar ao câncer de colo de útero. E ele é adquirido eminentemente após o primeiro contato sexual. E a menina jovem que não teve ainda contato sexual, ela deveria fazer a vacina, porque existe a vacina contra o papilomavírus, que é para a prevenção do câncer de colo de útero, para as meninas. Não é? Mas antes do primeiro contato sexual, ele já teria uma ação muito interessante na proteção da mulher e da boca. Os pacientes que têm xerostomia, que é a boca seca, que você estava falando, você acha que é interessante usar saliva artificial que tem no mercado? Você acha que ajuda? Porque as pessoas perguntam muito pra gente, nós profissionais da nossa área, olha, eu tenho a boca muito seca, isso pode amenizar? Que estava me falando naquela hora e eu falei, vou informar essas pessoas que isso existe no mercado. O que você acha? Olha, é uma via de duas mãos.
Se você tem fome, eu te dou comida, você não vai se preocupar em procurar comida, porque você tem alguém que te dá. Se ela já produz pouca saliva, e você usar a saliva artificial, você vai inibir um pouco de que ela produza. É o caso do diabético. Num caso extremo, você injeta glicose nele. Né? Você fala, mas eu vou estar dando glicose, é para você induzir. Né? Um caso, quando acontece perto de um coma diabético, muitas vezes se induz, excitando o pâncreas dele a produzir alguma coisa. A saliva é a mesma coisa. Eu já produzo pouco. Se eu começar a usar de maneira descomedida a saliva artificial, eu vou inibir minha parótida, minhas outras glândulas acessórias de produzir saliva. Então existem alguns colírios, filicarpinas, que produzem excitação da glândula parótida. Então é interessante usar, muito interessante, porque você protege os anexos bucais. Você tem saliva artificial, você tem pastas próprias para isso. A pessoa tem que adquirir o hábito de se hidratar com mais constância, deixando perto da casa, espalhado sempre um copo de água com mais facilidade, mas procurar ajuda na excitação da cialorreia, na excitação de que a glândula continue a produzindo saliva. Porque se só usar saliva artificial e não procurar ajuda, e outra coisa, fazer os equilíbrios, os controles hormonais, procurar o seu ginecologista, o seu endocrinologista, que está mais até indicado no caso da síndrome de Sjögren, procurar os dois, né, de fato, porque ela vai ter problemas ginecológicos, ela vai ter problemas de aspereza de pele, ela vai ter problemas de secura dos olhos, né? E que acaba produzindo uma ceratocórnia, produzir algum outro tipo de distúrbio que é associado à síndrome de Sjögren. E a mulher, hoje, graças a Deus, ela está chegando aos 50, 60 anos, em plena jovialidade, ela está maravilhosa, elas estão lindas, não é? Então, esses cuidados, porque antigamente uma mulher de 40 anos era uma senhora, destinada a cuidar dos filhos e se aposentar. Hoje em dia, mulheres de 60, 70 anos estão casando, adquirindo, sabe, são mulheres maravilhosas. Então, esse apelo da longevidade tem que ser olhado melhor, né? Tem que ser cuidado. A mulher tem que começar a cuidar-se antes do envelhecimento, quando ela for jovem. E, acima de tudo, a odontologia do Brasil só é a melhor do mundo, sem o menor sentimento de humildade, de modéstia. Procure qualquer dentista, o seu dentista. Procure aconselhamento. Se ele não tiver, ele vai te indicar. Hoje está fácil tratar. Vamos nos prevenir e que você não vai nunca mais pensar ou temer ter um câncer bucal. Se você for sorteado em tê-lo, você vai estar atento e curar enquanto é tempo. Malu, hoje o Cassis enriqueceu o nosso programa. Eu estou lisonjeada com todas essas informações. Fico muito agradecida de você ter vindo e de ter enriquecido o nosso programa.